Fala, meus irmãos, tudo bem com vocês? Essa semana está um pouco mais profundo, né? Já começamos com um vídeo, estamos partindo agora para o segundo vídeo. Vou fazer três ou quatro, acho que é 3 essa semana. E nesse segundo vídeo eu quero entrar em um assunto que realmente me incomodou por muito tempo. Eu não sabia como colocar para fora, dentre tantos outros que aqui eu já falei. E esse realmente, de fato, é um que acabou de chegar assim. Eu falei, Deus, como é que a gente pode falar com as pessoas sobre esse assunto onde eu não enfio o dedo na cara de ninguém, eu não julgue ninguém, mas que eu traga a reflexão. E eu acho que eu consegui compilar isso. Meus irmãos, olha só que interessante isso. Muitas vezes nós somos confrontados na palavra. E por não gostar do confronto, a gente fala o quê? Isso é religiosidade. É a palavra que mais eu ouço falar ultimamente. Ou legalismo. Deu uma diminuída o legalismo, que eu acho que um pouco de moda. Tá em demodé legalismo. A moda hoje é religiosidade. E é nisso que eu vou falar hoje. A pergunta que eu começo esse texto é: por que estamos chamando de religiosidade aquilo que a Bíblia chama de obediência? Vamos trazer a reflexão esse tema hoje, vamos trazer para os nossos corações e fazer uma autoanálise, cada um de si, para realmente ver se realmente a direção que você está indo, para onde você está olhando, é Jesus Cristo ou é para si mesmo. Isso, se eu estou trazendo isso aqui hoje em vídeo, é porque eu também fiz isso comigo e faço todos os dias. Combinado? Existe uma inquietação que há muito tempo tem tomado lugar no meu coração. Tenho ouvido em conversas com irmãos, estudos bíblicos e até mesmo em vídeos, diversos vídeos com conteúdos publicados na internet, aqui mesmo no YouTube, uma frase que se tornou comum em nossos dias: precisamos tomar cuidado com a religiosidade. Confesso que toda vez que escuto, meu coração faz imediatamente uma segunda pergunta: qual religiosidade? Quem a definiu? O homem ou as escrituras? Não poucas vezes, quando a palavra de Deus confronta o coração do homem, a primeira reação já não é mais voltar-se para as escrituras, mas recorrer a essa expressão. Fala-se sobre santidade e alguém responde: precisamos tomar cuidado com a religiosidade. Fala-se sobre arrependimento e ouvimos novamente: precisamos tomar cuidado com a religiosidade. Fala-se sobre congregar, sobre perseverar, sobre mortificar o pecado, mortificar a carne, sobre obediência, submissão às escrituras, e novamente escutamos o mesmo alerta. É evidente que devemos tomar cuidado com a religiosidade. A própria palavra nos ensina isso. Entretanto, parece-me que existe um perigo em nossos dias que merece igualmente a nossa atenção. Utilizar a palavra religiosidade para silenciar aquilo que Deus decidiu dizer em sua palavra. Porque se está escrito, então... Peraí que eu me perdi. Voltando. Utilizar a palavra religiosidade para silenciar aquilo que Deus decidiu dizer em sua palavra. Por isso, talvez a nossa primeira pergunta não devesse ser: isso é religiosidade? Mas sim, está escrito. Lembra do povo de Bereia, que toda vez que Paulo falava das escrituras, eles iam lá e consultavam? É assim que devemos ser, bereienses. Porque está escrito, então não lidamos, porque se está escrito, então não estamos lidando com opiniões humanas. Estamos lidando com a revelação do próprio Deus. Ao longo dos séculos, a igreja precisou combater diferentes perigos. Houve um tempo em que
O legalismo acrescentava às escrituras aquilo que Deus nunca ordenou. Criavam-se pesos que o Senhor jamais colocou sobre os ombros do seu povo. Em nome da piedade, acrescentavam-se regras humanas ao Evangelho. Hoje, porém, me parece que corre o risco de caminhar para o outro extremo igualmente perigoso. Em nome do combate ao legalismo, algumas vezes retiramos das Escrituras exatamente aquilo que Deus ordenou. Os extremos são diferentes, mas possuem o mesmo problema. Ambos colocam o homem no centro. O legalismo acrescenta, a falsa liberdade retira. O primeiro diz, olhem para a minha obediência. O segundo parece dizer, olhem para a minha liberdade. Mas o Evangelho continua dizendo, olhe para Cristo. Talvez seja justamente por isso que essa inquietação nasceu em meu coração. Em uma tentativa correta de combater a hipocrisia religiosa, começamos também a combater a própria obediência. Em uma tentativa correta de combater o legalismo, começamos a desconfiar da santidade. Em uma tentativa correta de denunciar uma religião vazia, começamos a desprezar a piedade cristã. Pouco a pouco, tudo aquilo que confronta o coração humano passou a ser chamado de religiosidade. Mas em qual momento obedecer passou a ser algo ruim? Quando Jesus disse em João 14,15, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, ele estava sendo religioso? Quando o escritor de Hebreus declarou em Hebreus 12,14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele estava promovendo a religiosidade? Quando somos exortados pelas Escrituras, como em Hebreus 10:25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Estamos diante da religiosidade ou do amor de Deus? Perseverando o seu povo por meio da comunhão dos santos. Volta aqui. Estamos diante da religiosidade ou do amor de Deus, preservando o seu povo por meio da comunhão dos santos? A verdade é que nem todo confronto produzido pela palavra é legalismo. Algumas vezes é apenas Deus sendo Deus. Penso que precisamos voltar às Escrituras para definir corretamente aquilo que elas mesmas definem. Curiosamente, uma das maiores críticas feitas à religião em nossos dias encontra dificuldade em explicar um texto bastante conhecido das Escrituras. Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha que interessante. Até a palavra religião muitas pessoas também não querem mais falar, porque acham que não é do Senhor. Observe que Tiago não diz que devemos abandonar toda religião. Ele também não diz que toda religião é necessariamente má. Pelo contrário, o Espírito Santo faz uma qualificação importante do termo. Existe uma religião pura e existe uma religião vazia. Existe uma piedade verdadeira e existe uma apenas aparência de piedade. O problema nunca foi a verdadeira religião. O problema sempre foi o coração do homem. Aqui precisamos também ter o cuidado de sermos fiéis às Escrituras. Tiago está falando literalmente dos órfãos e das viúvas. Ao longo de toda a revelação bíblica, encontramos um Deus que se importa profundamente com aqueles que são vulneráveis, abandonados e necessitados. Não devemos fazer alegoria do texto, nem inventar aquilo que Deus revelou. Inverter aquilo que Deus revelou. Entretanto,
É possível não percebermos um princípio maravilhoso que percorre toda a história da redenção. O Evangelho é a história de um Deus que adota filhos que estavam separados dele. E reconcilia consigo aqueles que estavam sem esperança neste mundo. Paulo nos lembra: naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. E, logo na sequência, ele fala em 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Todo o Evangelho aponta para um Deus que acolhe, transforma, santifica, aproxima pecadores de si mesmo. Talvez seja por isso que me preocupo quando vejo pessoas afirmando categoricamente que a religião é o problema. Carregar o nome de Cristo não é motivo de vergonha para nós. Ser chamado de cristão é um privilégio imerecido. Pertencemos àquele que viveu, morreu e ressuscitou para reconciliar pecadores com Deus. Jesus também nunca combateu a oração, a santidade, a obediência, a verdadeira piedade, o conhecimento das Escrituras, a comunhão dos santos. Aquilo que o Senhor combateu durante todo o seu ministério foi a hipocrisia do coração humano. Ele disse em Mateus 15:8: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Observe que Jesus não condena a adoração, mas denuncia a distância entre os lábios e o coração. Talvez aqui possamos compreender melhor aquilo que chamamos de religiosidade. Religiosidade não é possuir disciplinas espirituais. Religiosidade não é amar as Escrituras, não é buscar santidade, não é congregar, não é obedecer ao Senhor. A verdadeira religiosidade nasce quando substituímos a vontade de Deus pela vontade do homem, seja acrescentado ao Evangelho aquilo que Deus nunca ordenou, seja retirando do Evangelho aquilo que Deus claramente ordenou. Os dois extremos são igualmente perigosos, meus irmãos. Um produz orgulho espiritual e o outro produz um evangelho sem confronto. Ambos nos afastam das Escrituras. Talvez seja João 6 dos textos que melhor nos ajude a compreender essa realidade. Após aumentar a multidão, Jesus começa a ensinar profundas verdades sobre si mesmo. O mesmo povo que havia sido alimentado fisicamente começa agora a ser confrontado espiritualmente. Em João 6,60, estamos ouvindo: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Poucos versículos depois, que aos 6,66, ele fala: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-los. Olha que interessante. Observe que Jesus não torna a verdade mais confortável para preservar a multidão ao seu redor. Pelo contrário, ele pergunta aos 12: vocês também não querem ir? Em 6,67. Existe algo precioso nesse texto. O Evangelho sempre confrontou o coração do homem. Ele confrontou Pedro, confrontou Paulo, confrontou os discípulos e continua nos confrontando até hoje. Talvez algumas vezes aquilo que chamamos de religiosidade seja apenas o desconforto produzido pela verdade de Deus em um coração que ainda está sendo moldado pelo Espírito Santo. Nem todo confronto produzido pela palavra é legalismo. Algumas vezes é apenas o Espírito Santo nos conformando à imagem de Cristo. Isso nos conduz às palavras do apóstolo Paulo na carta de 2 Timóteo 4,3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Olha que triste. Paulo não disse que as pessoas deixarão de buscar espiritualidade. O problema seria outro. Elas
não suportarão a sã doutrina. Talvez por isso devemos ser tão cuidadosos ao utilizar a palavra religiosidade. Ela é verdadeira e necessária quando denuncia a hipocrisia do coração humano. Entretanto, ela se torna perigosa quando passa a ser utilizada como um mecanismo para fugir do confronto das Escrituras. Se Deus disse, arrependam-se, sejam santos, perseverem, congreguem, neguem-se a si mesmos, tomem diariamente a sua cruz, guardem os meus mandamentos. Então não cabe ao homem negociar aquilo que Deus ordenou. Ao longo dos nossos estudos temos aprendido algo precioso. Deus nunca negociou a transformação do homem. Desde Gênesis a Apocalipse, encontramos um Deus chamando para si um povo santo, não perfeito, mas arrependido, não impecável, mas transformado, não autossuficiente, mas dependente da graça. Que a nossa pergunta nunca seja apenas, isso é religiosidade? Que ela seja, antes de tudo, o que Deus disse em sua palavra. Porque, ao final, a nossa régua não pode ser o nosso sentimento, a nossa experiência ou o espírito do nosso tempo. A nossa régua continuará sendo a mesma que sustentou a igreja ao longo dos séculos, as Escrituras Sagradas. Se ela nos consola, demos graças a Deus. Se ela nos corrige, demos graças a Deus. Se ela nos constrange ao arrependimento, demos graças a Deus. Se ela nos confronta se ela confronta os nossos desejos, demos graças a Deus. Pois nem todo confronto produzido pela palavra é religiosidade. Algumas vezes é apenas Deus sendo Deus, conformando-nos dia após dia à imagem do Filho. E, se está escrito, então nos curvemos diante da palavra, pois ela continua sendo o nosso único e suficiente manual de fé, prática, exortação, consolo e transformação. Meus irmãos, se hoje você está passando por esse momento onde você saiu da congregação, não frequenta mais culto, não vai mais à igreja porque tudo é religiosidade, só vive assistindo vídeos no YouTube e quando vê um pastor que fala algo que te confronta, você fala que é legalismo, que é religiosidade. Está na hora de você voltar para as Escrituras. Está na hora de você voltar à palavra de Deus, porque ali é que você vai ver se de fato aquele pastor ou aquele vídeo está falando para você é legalismo, é religiosidade, ou são as palavras de Deus confrontando o seu coração que está em fase de transformação. Como diz Paulo, com os rostos descobertos de glória em glória. Ou seja, vamos lá, abre o peito, dia após dia. Vamos deixar que o Senhor nos transforme, molde os nossos corações, para que um dia sejamos igualzinho a Ele, como é o desejo de Deus, pois somos imagem e semelhança de Cristo. Olha, de Deus, perdão. Olha, é verdade que é difícil o dia a dia. É difícil às vezes escutar palavras que nos confrontam. Um dia eu estava em um debate com uma pessoa onde ela queria deixar claro que no ponto de vista dela, praticar sexo fora do casamento não tinha problema, porque não estava na Bíblia que isso não estava escrito. Mas está escrito. Mas eu não fui e a confrontei. Eu apenas falei, se você ama o Senhor, você entende que o Espírito Santo vai falar ao seu coração para que você tenha um caminho de retidão. Eu não enfiei o dedo na cara dela e falei, isso é imoralidade, porque Paulo está escrito em Efésios, em Romanos. Não, cara. Não é assim que a gente ajuda as pessoas, que a gente traz ela pra gente. Eu aprendi isso a duras penas, olhando para mim, esperando também a piedade dos outros. E sendo piedoso,
é o que o Senhor pede para nós, que sejamos piedosos, que ao passar por situações como essa, olhemos aquela pessoa e nós produzimos o fruto da paciência, da benignidade com as pessoas, pois cada um tem um processo, cada um tem um tempo para entender, e Deus vai transformando de glória em glória o coração de cada um de nós. Enquanto em um está numa fase mais madura na fé, outros estão ainda bebendo leite, como diz Paulo, mas todos, ruiós ou não, as pessoas estão sendo transformadas. E logo estaremos todos juntos com Cristo, em um corpo glorificado, exaltando e adorando o nome de Deus. Espero que essa palavra seja um confronto para você, mas um confronto que te leve à reflexão, para você pensar como, através do Espírito Santo, voltar para o caminho de retidão. O caminho que faça você estar naquele caminho que é a verdade e a vida, Jesus Cristo. Um grande abraço, boa semana.